Olá, turma. Estamos aqui reunidos virtualmente para mais uma aula. Nas últimas aulas a gente viu um pouco sobre sujeito, a gente viu sobre tipos de sujeito e hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, pensando na relação do sujeito com o verbo de uma oração, certo? A gente vai estudar a concordância do verbo com o sujeito, que também recebe o nome de concordância verbal, certo? Vocês peguem o caderno de vocês para fazerem alguma anotação que vocês acharem importante. Anotem os conceitos, as regras que eu vou mostrar. Anotem exemplos, porque depois facilita na hora de fazer a atividade, certo? Então, para a gente começar, a gente vai lembrar que sujeito é aquele de que ou de quem se fala em uma oração. O sujeito pode ser formado por mais de uma palavra e ele vai apresentar uma palavra que é a mais importante, que a gente vai chamar de núcleo do sujeito. Isso tudo é de acordo com o que a gente já estudou. Até agora é só revisão, certo? Então vejam, a história do país sofreu grandes mudanças. Quando eu digo essa oração aqui, quem é o sujeito? De quem a gente está falando? Da história do país. Certo. A história do país é o sujeito. Mas qual é a palavra mais importante desse sujeito? Quem de fato sofreu grandes mudanças? História. Então, história é o núcleo do sujeito. Como história está no singular, ou seja, é só uma história, o verbo, que é esse que está sublinhado, sofreu, ele está no singular também. Se eu colocar esse núcleo do sujeito, que é história, no plural, histórias, o verbo, que é o que está sublinhado no segundo exemplo, também vai ficar no plural. As histórias dos países sofreram grandes mudanças, certo? Quando o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular, como no primeiro exemplo. Quando o núcleo do sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Isso é mais ou menos a ideia de concordância verbal. A concordância verbal ela apresenta uma regra geral, e essa regra diz o seguinte: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Quando eu falo concorda, eu quero dizer que o verbo compartilha as mesmas características que o sujeito tem no que diz respeito a número e pessoa. Professor, e o que é número e pessoa? Quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. Singular quando tem um ser, plural quando tem mais de um ser. Quando eu falo de pessoa, eu falo da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa. Professor, que pessoas são essas? Vejam só. A gente já estudou sobre pronomes, por exemplo, lá no sexto ano. Os pronomes a gente aprendeu que os pronomes pessoais são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Cada um desses pronomes representa uma pessoa do singular ou do plural. A primeira pessoa do singular, quem é? Eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, se o sujeito está na primeira pessoa do singular, por exemplo, o verbo vai precisar ficar na primeira pessoa do singular também, certo? Essa é a ideia da concordância verbal em sua regra geral. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Um exemplo: homens, mulheres e crianças caminhavam no parque. O sujeito está destacado em amarelo. Homens, mulheres e crianças é de quem a gente está falando. Se eu for trocar esse sujeito por um dos pronomes que a gente aprendeu, qual vai ser o pronome? Exatamente, eles, né? Eles caminhavam no parque. Por que é que caminhavam está escrito dessa maneira, no plural? Porque não era uma pessoa só que caminhava. Se eu colocar caminhava, aí eu vou cometer um erro de concordância verbal. Vai ficar o seguinte: homens, mulheres e crianças caminhava no parque. Por que é que fica errado, professor? Porque o sujeito ele está na
terceira pessoa do plural, que é o eles. Então, o verbo não pode ser caminhava, porque caminhava está na terceira pessoa do singular. Ele caminhava. Mas vejam que aqui eu tenho mais de uma pessoa, não era só ele, eram eles. Se o sujeito está no plural, na terceira pessoa do plural, o verbo vai ter que ficar da mesma maneira, concordando, compartilhando as mesmas características do sujeito. Nesses próximos exemplos aqui, eu destaquei todos da mesma forma. O sujeito eu destaquei em amarelo e o verbo eu sublinhei, certo? Então vejam só. Quando eu digo eu gosto de chocolate, em que pessoa está o sujeito? Primeira pessoa. Do singular ou do plural? Do singular. O verbo está da mesma forma, certo? Eu é a primeira pessoa do singular, gosto está na primeira pessoa do singular. Então, o verbo está concordando com o sujeito em número e pessoa. Vou dar um exemplo de cada uma das pessoas do singular e do plural. Segunda pessoa do singular. Tu amas aquela menina. O tu pertence à segunda pessoa do singular, o verbo está compartilhando essas mesmas características. Eu não posso dizer tu amo aquela menina. Por quê? Porque o tu é segunda pessoa do singular. Se eu digo amo, eu estou empregando o verbo na primeira pessoa do singular. Vai concordar? Não vai. Então, o verbo precisa ter as mesmas características do sujeito. Continuando. Terceira pessoa do singular. Pedro. Pedro faz muitas travessuras. Ele faz muitas travessuras. Vejam que aqui a gente tem um sujeito que está na terceira pessoa do singular. E o verbo, professor? O verbo também está na terceira pessoa do singular. Nós estudamos a língua portuguesa. Professor, esse sujeito ele está no singular ou no plural? Quando eu digo nós, eu estou falando de uma pessoa só ou de mais de uma? Mais de uma, né? É mais de um ser. Então, o nós está no plural. É primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira pessoa do plural. O verbo está em que pessoa e em que número? Estudamos. Está na primeira pessoa do plural também. Aí, quando eu coloco estudamos, esse sujeito só pode ser o nós. Eu não posso dizer eles estudamos a língua portuguesa, porque aí haveria um erro de concordância. Vós gostais de parecer justos diante dos homens. Isso é um versículo bíblico. Esse vós a gente não usa no dia a dia, né? É muito raro um brasileiro usar isso aí. Por quê? Está um pouco ultrapassado no nosso jeito de falar do dia a dia. Como é que a gente prefere falar? Vocês gostam de parecer justos diante dos homens. Tem o mesmo significado. Mas se eu vou optar por usar o vós, o verbo vai ter que concordar com esse vós. E aí eu não posso dizer vós gostam de parecer justos diante dos homens. Não. Para eu concordar o verbo com esse sujeito aqui, que é da segunda pessoa do plural, ele vai precisar ficar nessa forma, gostais, certo? É a segunda pessoa do plural. Alice e Mateus brincam juntos. O sujeito é Alice e Mateus. Alice e Mateus é um sujeito que está na terceira pessoa do plural, eles. O verbo brincam está na terceira pessoa do plural também. Se eu dissesse Alice e Mateus brinca juntos, o verbo não estaria concordando com o sujeito, porque o sujeito é da terceira pessoa do plural, o verbo estaria na terceira pessoa do singular. Por isso que eu devo colocar ele nessa forma, brincam, está no plural, certo? Professor, e além dessa regra geral de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, há alguma outra regra? Ah, sim. A gente viu que há sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. O sujeito composto ele apresenta dois ou mais núcleos. Vamos ver um pouquinho sobre a concordância do verbo com o sujeito simples. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. O que é um substantivo coletivo? É um nome
que está no singular, mas esse nome representa um conjunto de seres. Por exemplo, se eu uso a palavra povo, o povo, a palavra povo está no singular, né? É só um povo, mas eu sei que povo representa um conjunto de pessoas. Logo, é um substantivo coletivo. Quando eu usar um substantivo coletivo, eu devo colocar o verbo no singular. Um exemplo: a turma gostou do passeio ao zoológico. A palavra turma representa um conjunto de alunos, ou seja, representa mais de um aluno. Mas a palavra turma, ela está no singular. Logo, o verbo gostou também fica no singular. Eu não posso dizer a turma gostaram do passeio ao zoológico, certo? Porque a concordância é feita com a palavra turma e não com a ideia de muitos alunos que essa palavra nos passa, certo? Uma segunda regrinha sobre a concordância do verbo com o sujeito simples. Quando o sujeito é representado por nomes próprios de lugares ou títulos de obras precedidos de artigos no plural, o verbo fica no plural. Que é isso, professor? Um outro tipo de substantivo, substantivo próprio, que indique nome de lugar. Quando eu usar um substantivo desse tipo e antes do substantivo tiver um pronome no plural, o verbo vai ter que ficar no plural. Por exemplo, os Estados Unidos são uma potência mundial. Qual é o substantivo próprio que eu tenho aí? Estados Unidos. É o nome de um lugar. Tem artigo no plural antes de Estados Unidos? Tem. Qual é o artigo? Os. Exatamente. Como eu tenho um nome próprio com um artigo no plural antes, o verbo, que é o verbo ser, fica no plural também. São. Eu sei que Estados Unidos é um país. É só um país. Mas o verbo vai ficar no plural por quê? Porque tem esse os antes de Estados Unidos, certo? Agora, se eu não colocar esse os, eu vou ter que colocar o verbo ser no singular. Estados Unidos é uma potência mundial. Como tem o artigo, o verbo fica no plural, certo? Sobre a concordância do verbo com o sujeito composto, a gente vai observar a posição do sujeito. Normalmente o sujeito aparece antes do verbo, certo? Quando o sujeito composto vem antes do verbo, o verbo vai ficar sempre no plural. O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Por exemplo, o ouro e a prata são metais preciosos. O sujeito é o ouro e a prata. Quais são os núcleos? Ouro, prata. Certo. Esse sujeito ele está antes do verbo, que é o verbo são, o verbo ser. Como o sujeito está antes do verbo, o verbo fica no plural. Sempre que eu tiver um sujeito composto e ele aparecer antes do verbo, o verbo só pode ficar no plural. Eu não posso dizer o ouro e a prata é metais preciosos, certo? Segunda regrinha. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, ele pode concordar com o núcleo que está mais perto, e aí pode ficar no singular, ou ele concorda com todos e fica no plural. Exemplo: gritava o pai, a mãe, a avó e as crianças. Quem é o sujeito? Quem é que gritava? O pai, a mãe, a avó e as crianças. Mas, professor, por que é que gritava está no singular? Porque ele está concordando com o núcleo mais próximo, que é pai. E pai está no singular, certo? Então eu posso dizer dessa maneira, concordando com o que está mais próximo, mesmo sabendo que todos gritavam, ou eu posso fazer dessa maneira, colocando o verbo no plural. Gritavam o pai, a mãe, a avó e as crianças, concordando com todos os núcleos, certo? Então, a criança adora livros. Quem é o sujeito? A criança. Está concordando com adora. Por que é que adora está no singular? Porque criança também está no singular, certo? O povo está isolado. Por que é que eu não digo o povo estão isolado? A gente viu a regrinha. Povo é um substantivo coletivo. Dá uma ideia de muita gente, mas a palavra povo está no singular. Então o verbo
que é o que está destacado, está, fica no singular também. Os Andes são um lugar muito bonito. Andes é o nome de um lugar só, certo? Mas por que é que está no plural o verbo são? Porque esse lugar, o nome desse lugar é um substantivo próprio e antes dele tem um artigo no plural, que é o os. Então o verbo são fica no plural também, certo? Meu irmão e eu aprontamos muito. Por que é que o verbo está no plural e na primeira pessoa? Porque meu irmão e eu é um sujeito composto. E esse sujeito composto está antes do verbo. Quando o sujeito composto aparece antes do verbo, o verbo fica no plural. Foi uma das regrinhas que a gente viu. A gente só está retomando essas regrinhas. Estudava em casa o aluno e a aluna. Quem é o sujeito? O aluno e a aluna. É um sujeito simples ou composto? Composto. Tem dois núcleos, aluno, aluna. O sujeito apareceu antes ou depois do verbo? Olhem, o verbo é estudava. O sujeito apareceu depois do verbo. Quando o sujeito aparece depois do verbo, eu posso concordar com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo? Aluno, isso mesmo. Aluno está no singular ou no plural? No singular. Em que pessoa? Terceira pessoa. Então é terceira pessoa do singular. O verbo pode concordar com essa palavra. Estudava. Estudava em casa o aluno e a aluna. Professor, só tem essa possibilidade? Não. Quando o sujeito composto está depois do verbo, eu posso fazer dessa outra maneira, colocando o verbo no plural. Estudavam. Colocando esse verbo no plural, ele está concordando com os dois núcleos do sujeito, aluno e aluna. Eles, certo? Então, estudavam em casa o aluno e a aluna. Então, para resumir tudo o que a gente viu uma regra geral da concordância verbal que diz que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. A gente viu que o sujeito simples, quando ele é representado por um substantivo coletivo, certo? O verbo vai ficar no singular. Foi o exemplo de povo que eu dei, certo? Lembrem. Quando o sujeito simples é representado por um substantivo próprio, que é um nome de um lugar, um nome de uma obra, e antes desse substantivo próprio tem um artigo no plural, os ou as, por exemplo, o verbo vai ficar no plural. Sobre a concordância do verbo com o sujeito composto, a gente viu que quando o sujeito composto está antes do verbo, o verbo fica sempre no plural, não pode ficar no singular. Quando o sujeito composto aparece depois do verbo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, se esse núcleo estiver no singular, ou ele fica no plural, concordando com todos os núcleos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, entrem em contato comigo e estudem, se dediquem para fazer a atividade, certo? Bons estudos!